Para a nossa reflexão desta noite, do livro Vinha de Luz, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, tem o título, a lição de número 98, A Prece Recompõe. O texto do Evangelho está em Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, nesse capítulo, narra que os discípulos, indo a um templo para orar, chegando à porta de um templo, tinha um senhor que era coxo desde o ventre de sua mãe, e pedindo esmola, e também pediu esmola para Pedro e João. Pedro então disse: olha bem para mim, para os meus olhos, e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E disse: levanta-te em nome de Jesus e anda. Pegando então na mão daquele senhor, ele levantou-se e começou a saltitar. E entrou no templo junto com Pedro e João. E os sacerdotes então, vendo aquele acontecimento, porque o homem era conhecido na cidade por todos, e todos louvando a Deus por aquele milagre, segundo eles, acontecido. E eles então disseram que foi Jesus, aquele que eles haviam matado, né? E agora, ressuscitado, ele estava realizando o socorro aos mais necessitados. E eles então, depois mandam prender Pedro e João, ficam um dia e uma noite, o resto do dia, a noite na prisão, no outro dia ele é solto, e eles então começam então a conversar com eles, e não tendo como levá-los novamente à prisão, acusá-los de qualquer coisa, porque o caso era verídico, conhecido de todos, eles então soltam eles, mas diz para que eles não falassem mais para ninguém sobre Jesus, sobre aquele acontecimento. E eles dizem: mas como vamos obedecer, deixar de obedecer a Deus, o nosso Pai, para obedecer aos senhores? E eles então, sem ter como prendê-los, adverte-os mais uma vez para que eles não falem no assunto. E aí depois eles saindo, junto com a multidão, eles oram, e no momento em que eles estavam orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, narra o Evangelho de Atos. E Emmanuel então vai comentar apenas esse texto, esse pequeno trecho. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Diz Emmanuel: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então, no nosso ambiente cotidiano, na construção da nossa casa, temos que remover, como diz aqui, usando o nosso esforço, remover os entulhos do lugar, as pedras, ou seja, permanecendo então esse solo de forma unânime, reta, para receber então a construção. Transferindo para a nossa alma, nessa mesma construção íntima dentro de nós, também temos que remover esses obstáculos que nós trazemos dentro de nós. A incompreensão, a intolerância, os sentimentos não bons. Então, é necessário higienizar esse nosso ambiente íntimo para falarmos com Deus, para entrarmos em oração, pedirmos alguma coisa que buscamos. Então, é necessário manter essa nossa paisagem íntima melhorada, porque muitas vezes nós trazemos mágoas no coração e a nossa prece é cheia de rancor, desejando muitas vezes o que não é bom para os nossos irmãos, pedindo a Deus que Ele faça aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, mas Deus, como Ele é Deus, Ele pode tudo. Então entregamos muitas vezes nas mãos de Deus, com as nossas orações, o nosso irmão, para que Deus haja com justiça para com ele. Então é necessário que, da mesma forma que temos esse cuidado ao realizarmos a nossa construção de pedra para que nós habitemos, também temos o dever
e o cuidado muito maior de higienizar os nossos sentimentos, a nossa casa íntima, né? A nossa alma. Continua Emmanuel. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Então é necessário acertar esse solo antes de colocar os tijolos ou as pedras para erguer a nossa construção, né? Aterrar muitas vezes o chão. Então também precisamos fazer isso dentro de nós, né? Não vamos soterrar as nossas mágoas, mas vamos eliminá-las do nosso íntimo. Vamos construir dentro de nós a paz, o equilíbrio das nossas emoções, construir os sentimentos íntimos baseados no Evangelho de Jesus, buscando através dessas orientações do nosso Mestre Jesus, como devemos nos comportar diante dessa ou daquela situação que nos traga muitas vezes dores, dificuldades, não é? E diz Emmanuel, instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Então, para a construção de uma casa, nós utilizamos vários instrumentos, né? Assim também no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa casa íntima, na nossa mente, usamos também de variados instrumentos. A paciência, da compreensão, da tolerância, manter o pensamento sempre no bem, manter a vigilância em tudo que pensamos, para que as nossas ações sejam sempre ações pautadas no amor, buscando sempre a presença de Jesus dentro de nós, são ferramentas necessárias, indispensáveis, para conquistarmos dentro de nós o equilíbrio das nossas emoções. Na edificação, diz Emmanuel, aliás, ainda tem um capítulo antes, perdoe-me. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento dos serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Então, nessa edificação da paz doméstica dentro do lar, onde nós temos os maiores recursos para aprimorar os nossos sentimentos, que é dentro do lar, né? Nós temos os maiores mestres dentro de casa, né? Os maiores professores, os nossos benfeitores espirituais estão dentro do lar, nos convidando a manter a paciência, nos convidando a manter a serenidade diante das dificuldades que surgem. Então, para manter essa paz dentro do lar, é necessário que nós tenhamos paz dentro de nós mesmos. Não vamos construir a paz dentro de casa mantendo o azedume das nossas palavras, dos nossos sentimentos, as mágoas no nosso coração. Não vamos construir a paz dessa forma, mas é preciso que construamos dentro de nós a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções, e assim vamos transmitindo àqueles que nos cercam. Continua Emmanuel dizendo, e sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, a prece nos auxilia. Então, nos momentos difíceis, nos momentos tumultuosos das nossas vidas, que quem não as tem aqui na Terra, né? A Terra é um lugar, um lar, é um hospital, onde todos nós que aqui habitamos, passamos pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades de toda sorte. Então, nesse educandário divino, que é a nossa escola, a nossa casa terrestre, todos nós temos dores e aflições. Então, a prece é o recurso indispensável para que, diante desses momentos difíceis, nós consigamos o auxílio divino que tanto buscamos para manter a serenidade das nossas emoções e podermos, então, agir conscientes das nossas responsabilidades diante daqueles que nos cercam e diante de nós mesmos, porque aqui estamos para aprendermos a ser melhores a cada dia. E como vamos melhorar se não nos educarmos,
se não construirmos dentro de nós a serenidade necessária, se não mantermos essa paz dentro dos nossos corações, dentro dos nossos sentimentos mais íntimos. Então a prece é indispensável, é na prece que nós buscamos essa força que muitas vezes sentimos que ela vai se esvaindo de nós, porque deixamos que pensamentos outros habitem a nossa casa mental, e nessa casa mental só adentra quem nós permitirmos. Então vamos permitir que somente o bem aqui permaneça. A oração, diz Emmanuel, é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então a oração não é aquela que, eu tenho que gritar, não é falar alto porque assim Deus vai me ouvir. Não, no silêncio do nosso sentimento íntimo. Em qualquer lugar, aonde estivermos, podemos manter o pensamento em oração, buscar a assistência do nosso Pai Celestial, a assistência de Jesus para nós e para aqueles que nos cercam, no silêncio da nossa alma, né? Nem sempre, diz Emmanuel, se caracteriza a oração por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cumpre cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Então, no silêncio da nossa alma, podemos entrar em comunicações pelo pensamento com aqueles que nos cercam, com aqueles que no momento não nos compreendem, não é? E então vai perpassando pelas nossas mentes ideias, emoções, que não sejam elas ideias e emoções destrutivas, mas ideias e emoções que constroem a paz e a felicidade dos nossos irmãos, porque Jesus dissera que tudo que nós pensamos e desejamos aos outros, a nós mesmos o fazemos. Então, quando desejamos o bem para os nossos irmãos, quando pensamos no bem, queremos tudo de bom para eles, estamos desejando isso a nós mesmos. E vamos então, através dessa prece silenciosa e íntima, que só nós estamos percebendo, e o nosso Pai, os nossos benfeitores espirituais, nós vamos acerenando o nosso coração, vai balsamizando as nossas angústias, as nossas aflições, e a serenidade se vai fazendo dentro de nós, e vamos envolvendo então os nossos irmãos com essas vibrações amorosas que emitimos de nós mesmos, essas energias que partem de dentro de nós, envolvendo aqueles que nos cercam. Continua Emmanuel, muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão para que se mova na direção de mais alto, o lugar que se demora com os seus. Então, muitas vezes os próprios familiares não nos compreendem, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós amamos mais próximas de nós, também não nos compreendem e muitas nos abandonam, né? Se desertam da nossa presença e cedendo, como diz Emmanuel, lugar à ignorância, à sombra, aí começam então as críticas, né? Mas diz aqui Emmanuel que basta que nos refugiemos dentro de nós, na nossa vida íntima. Então, manter o nosso comportamento como Jesus nos ensina, mantendo então a nossa serenidade e orar pelos nossos irmãos que ainda não nos compreendem, porque agora nós despertamos, mas eles ainda não. Mas vai chegar um momento em que eles também vão acordar o entendimento, como nós também já estamos acordando o nosso. E assim vamos nos elevando para um lugar mais alto, e esse lugar onde podemos nos demorar com os nossos amigos, benfeitores espirituais, e que também aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não nos compreendem, também alcançarão esse patamar no momento que despertar a consciência. E finaliza Emmanuel dizendo:
A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimida direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, quando nós fazemos uma prece tecida na inquietação e na angústia, ou movendo aos gritos, suplicando desornadamente, diz Emmanuel que a gente está se entregando a uma imprudência nesse momento. Então é necessário acalmar o nosso sentimento e falar com o nosso Pai Celestial, falar com Jesus, com os nossos benfeitores, com a voz da nossa alma, usando a serenidade das nossas emoções, né? Então essa oração tecida de harmonia, de confiança no Pai, na assistência divina que nunca nos falta, vai recompor a nossa paisagem íntima e então traçando para nós novos rumos para a vida superior. Então cabe a cada um de nós, né, mantermos essa serenidade, esse equilíbrio, né, que todos nós devemos ter, mantermos então a oração e a atenção do que estamos pedindo, do que estamos falando, como está o nosso interior, né? E aí então muitas vezes nós podemos dizer, mas na hora da aflição como eu vou manter a serenidade? Se confiarmos no nosso Pai, vamos conseguir. Passa o momento de aflição, oremos com a serenidade da nossa alma, façamos a nossa prece, buscando esse recurso divino que não é esquecida de nenhum. Deus, o nosso Pai, ouve todas as nossas orações, mas principalmente entregando que Ele se cumpra em nós a vontade dEle acima da nossa, porque nem sempre a nossa vontade é o melhor, e muitas vezes é a dor e o sofrimento que é aquilo que nós precisamos naquele momento, para aprimorar os nossos sentimentos íntimos, para vencermos as dificuldades que ainda trazemos. Então naquele momento não compreendemos a dor e a dificuldade, mas lá na frente vamos agradecer a Deus pela ajuda, pelo socorro que nos prestaste, nos enviando a dor e o sofrimento, deixando que nós passássemos por momentos difíceis, porque é na dor e no sofrimento que nós acordamos o entendimento, é que nós buscamos verificar o que temos de melhorar em nós mesmos, deixamos de maltratar as pessoas, deixamos de criticar as pessoas, de maldizer do que ela é ou do que ela faz, para olhar então para dentro de nós. E aí, então nesse momento nós vamos compreender que a dor, o sofrimento é um recurso divino para que aprendamos as lições do amor em nossas vidas. Então diz ainda o nosso irmão Emmanuel, numa outra lição, dizendo que qual ocorre ao sol, diz ele, que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que ele executam os excelsos desígnios. Então, quando nós oramos a Deus, os seus emissários já estão a postos para nos socorrer. E somos socorridos, cada um de acordo com as nossas necessidades. E ele diz que, em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho que nós pedimos, a frase orientadora ou a palavra de bênção nos alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, uma nota singela de imprensa ou até mesmo um simples cartaz que cruze o nosso caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às nossas necessidades e petições muitas vezes nos buscam através dos próprios sentimentos, dos nossos próprios sentimentos, a subirem no coração, do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Então, por isso precisamos ter atenção quando nós buscamos o auxílio divino, mantermos a atenção, porque o socorro não nos falta.
muitas vezes através da inspiração, um pensamento que nos surge, ou a indicação, uma lembrança, vou pegar o Evangelho, vou ler uma página, né? E nós pegamos a página que nós estamos precisando, né? Ou um amigo. Enfim, o socorro nunca nos falta. Para, então, finalizar esse estudo da noite, no livro Almas em Desfile, pelo Espírito Hilário Silva, traz para nós uma lição muito importante, é pequenina, mas bastante esclarecedora a respeito da prece, quando nós a buscamos, quando não estamos bem, seja ela por motivos emocionais, de saúde, ou alguém, né, que está necessitado. Mas a lição tem o título Feliz Sem Saber. Então, nos conta nosso irmão Hilário Silva. O médium João Luna estava doente, cansado, lavador de carros, ganhando pouco, afligia-se ao ver a esposa e os 4 filhinhos descalços e mal vestidos no barraco suburbano, constituído por 2 cômodos pequeninos, quase que totalmente remendados por fragmentos de zinco. Preocupados, alguns amigos conduziram-no à residência de Dona Augusta de Lima, conhecida médium no centro da cidade. Como fazia com todos, a bondosa senhora recebeu o grupo amavelmente, abrindo as portas da moradia. Embora arrasado pelo desânimo, João admirava o interior doméstico. A mobília inglesa emoldurava-se de telas custosas, de esculturas gregas, de copiosa alfaia italiana, ou seja, móveis, né? E de belos tapetes em que sobressaíam os gobelins na talagarça unida, ou seja, aqueles tecidos finos, caros. Enquanto conversavam, refrescos eram servidos em cristais de altíssima qualidade. Findo o repasto, a médium convidou os circunstantes à oração. Bastava a prece para que João se recuperasse. E Dona Augusta transmitiu o passe e orou. E pediu a Deus se compadecesse dela, afirmando-se a mulher mais sofredora do mundo. Dizia-se exausta de provações, fatigada, abatida, sem coragem de prosseguir. E chorava. E rogava a compaixão divina para a sua existência, verdadeiro vale de lágrimas, segundo a sua própria expressão. Quando terminou, João parecia realmente melhor, sorria. Os visitantes apresentavam despedidas. Luna, muito comovido, exclamou para a dona da casa: Dona Augusta, Deus lhe pague o que a senhora fez por mim. Como assim, meu irmão? Disse a médium. Eu nada fiz. E Luna observou, reanimados, sem qualquer interesse de ferir. Recebi muito em sua prece, pois se a senhora, no conforto que Deus lhe deu, afirma que é a mulher mais sofredora da terra, eu, na minha casa de zinco, devo ser feliz sem saber. Então, meditemos nas palavras que emitimos de nós. Observemos as nossas vidas. Observemos o que está ao nosso redor. Então, muitas vezes, nós somos rebeldes, filhos rebeldes, ingratos. Não é? Ingratos, ao invés de agradecermos tudo que temos, as dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, os momentos bons, os momentos difíceis, agradecermos a Deus, porque não estamos aqui por acaso, não estamos aqui em férias, estamos aqui em trabalho íntimo, dentro de cada um de nós. Ainda estamos preocupados com os outros, em melhorar os outros. O outro é sempre o imperfeito, é sempre o errado, é o que precisaram por ouvir.
o Evangelho, é que precisava estudar o Evangelho. Não, somos nós, cada um de nós. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Vamos construir um mundo melhor dentro de nós e ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça a cada um de nós, cada dia mais, a compreender os desígnios divinos e a compreender por que aqui estamos. A nossa responsabilidade para conosco mesmo e para com aqueles que caminham conosco. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho de amor, que é esse roteiro de luz para as nossas vidas, que ilumina o nosso entendimento e fortalece-nos no bom ânimo, na boa vontade e na coragem, Senhor, para aplicar em nosso viver os teus ensinamentos, que são roteiros de luz para as nossas vidas, orientações seguras que, se as seguirmos, construiremos a paz e a felicidade dentro de nós, aqui mesmo onde nos encontramos. Ilumina-nos, pois, Jesus, e orienta-nos os passos, fortalecendo em cada um de nós a esperança, essa certeza de que nunca estamos sozinhos e que diante da dor e do sofrimento, Senhor, possamos abrir ou retirar as vendas dos nossos olhos e abrigar o amor em nosso coração, vendo em nós a possibilidade, Senhor, de sermos, a cada instante das nossas vidas, instrumento do seu amor. E diante dos obstáculos, que sejamos capazes de superar todos eles, com a confiança em nós mesmos e na tua assistência, no teu amor para com todos nós. Pois tu mesmo nos dissera que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, estaria conosco. Auxilia-nos, ó Jesus, a mantermos aceso dentro de nós a fé, a esperança, essa certeza de que somos capazes de sermos melhores a cada dia. Abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, os nossos familiares, abençoa os nossos lares, aqueles que não puderam estar conosco, abençoa os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em seus lares, os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os nossos irmãos ligados à saúde, não somente aqui da nossa cidade, mas do nosso país e de todas as cidades, de todos os países do nosso planeta Terra. Te rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em guerra, aqueles que estão retornando à pátria espiritual, mas te suplicamos a sua infinita misericórdia, Senhor, para os que promovem a guerra, o sofrimento e a morte dos seus irmãos, agindo com crueldade. Tende compaixão, pois como tu mesmo dissera, eles não sabem o que fazem. Assim, Jesus, abençoa-nos a todos, aqui o nosso lar que nos recebe, os nossos amigos benfeitores espirituais e todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram internados nesse lar hospital. Todos recebam, Jesus, as bênçãos do seu infinito amor, amparando e abençoando-nos hoje, agora e sempre, que assim seja.